Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Minha Casa Inteligente. Galera, nós estamos aqui com esse canal para ajudar você que é profissional da área de automação residencial e você que é um amante dessa área que deseja se especializar e aprender um pouco sobre automação residencial. Aqui nesses vídeos nós apresentamos os produtos, e soluções técnicas para que você possa estar utilizando na sua casa inteligente. Só lembrando a você que deseja estudar de forma mais aprofundada, nós temos um curso completo de automação residencial que nós chamamos de plataforma Smartflix. Na Smartflix você pode estudar todo o conteúdo de forma aprofundada, sabendo os detalhes minuciosos da automação residencial. Nós vamos desde a eletricidade até a automação de sofá, gavetas, flaps de TV, piscinas, entre outras automações e integrações que nós realizamos em uma rede de automação. Bom vídeo a todos, aproveite esse trechinho de uma das aulas do nosso curso de automação residencial. Bom vídeo, galera! Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de automação residencial. Galera, nessa aula você vai aprender um pouco sobre Sonoff Mini Extreme, essa nova solução da Sonoff que vem trazer aí uma melhoria no que já existe no mercado. A Sonoff começou com o seu primeiro dispositivo, vocês estão vendo ela aqui, o dispositivo Basic. Muitas pessoas que estão iniciando na área da automação, eles tendem a ir para esse equipamento inicialmente. A grande desvantagem do primeiro Sonoff Basic é o tamanho do dispositivo. Ele não cabe nas caixinhas 2x4 ou 4x2 que utilizamos aqui no Brasil. Lembrando que o nosso padrão de caixa é um padrão americano, certo? Um padrão retangular, enquanto outros padrões que são admitidos, o padrão europeu, e esses padrões eles são diferentes dos nossos. Então é muito importante você observar na compra desses interruptores ou dispositivos que você vai automatizar. Mais um caso desse dispositivo, o Sonoff Mini, que foi criado, inicialmente foi o Sonoff Basic. Uma nova versão foi criada, chamando ele de Sonoff Mini. Mesma capacidade, mas com a característica dele ser menor do que os outros dispositivos. Por isso o nome Mini. Pegou, vendeu bastante. É esse modelo aqui que vocês podem ver também, com a anteninha, a primeira versão do Sonoff Mini. E ele já trazia um grande diferencial do seu antecessor. Qual era esse diferencial? Da possibilidade de você acionar de forma mecânica, através de um interruptor, esse dispositivo, sendo que o Basic não trazia essa opção. Mas, no entanto, as coisas vão evoluindo e foi lançado o R2, o dispositivo que eu estou aqui com ele em minhas mãos. O Basic, o R1 eu não tenho em mãos, mas aqui o R2. O R2 vocês já viram aí, temos nossas aulas. Ele pode automatizar, além de iluminação, você pode estar automatizando outros elementos, usar até a sua criatividade para poder automatizar. Eu já vi clientes usando até para ligar a TV com ele, desligando e ligando diretamente, no caso, na energia. E a grande diferença do Sonoff R1 é que ele não tem antena, e houve aqui um destaque no comando, por que estava acontecendo? Muitos usuários, ou formados pelo YouTube, muitas vezes estavam colocando a fase no comando S1, S2, isso danificava o equipamento. Aí então foi destacado aqui o S1, S2 em uma cor cinza, uma cor diferente, ficou bacana, ficou legal. E para superar esse equipamento era muito difícil, porque ele já é pequeno, sem antena, e ainda tem esse destaque. Então o R2 até hoje é muito bem vendido e particularmente o preço bem bacana. Você consegue comprar o R2 na Shopee, AliExpress pelo valor de 30 a 35 reais, certo? Aqui no Brasil ele custa de 50 a 60 reais. Então um dispositivo bem bacana, bem legal, só que ele tem a limitação de 10 amperes. O que trouxe a Sonoff a intenção, a ideia de continuar evoluindo, e trouxe o R3. Quero mostrar aqui para vocês, aqui é o R2, esse aqui é o R3, que também já foi tema de nossas aulas, vocês que acompanham aqui a Smartflix, a nossa plataforma.
E aqui nós temos o R3. O R3, comparando aqui com o R2, um pouquinho maior. E olha que questão, né? Eles, ao invés de trazer um dispositivo que coubesse ainda numa caixinha 4x2, ele não cabe. Então ele foi feito meio que pensando no público europeu. Na caixa europeia cabe tranquilamente, né? Porque ela é uma caixa quadrada, não é retangular, é quadrada. Apesar de ser pequena, mas ele cabe nessa caixa. Mas no nosso padrão não cabe nem no padrão estadunidense. Aí o que acontece? A grande vantagem, vocês viram aí, ele é de 16 amperes. Só que houve aí uma desvantagem, que foi o que? Eles tiraram o comando S1 S2. Então, isso de fato, logo quando a gente também fez a análise, isso não foi uma coisa legal, né? Visto que acho que a ideia deles era popularizar o R5, que é aquele teclado sem fio da Sonoff, ou outros dispositivos, né? O S-Mater, que vocês viram lá, o lançamento do S-Mater que a gente apresentou para vocês, que ele automatiza, né? Faz automação sem necessidade do neutro. Então é um dispositivozinho que se coloca ali no interruptor sem necessidade do neutro e ele seria cadastrado dentro do Sonoff Mini R3, que tem um hub que interliga tanto o R5 como também o S-Mater. Só que a ideia não deu muito certo, porque as pessoas querem mais facilidades, querem a coisa assim mais tranquila, né? O S-Mater, ele encareceu mais o projeto. Pra vocês terem ideia, enquanto esse Sonoff Mini aqui R2 custa 30, 35 reais no exterior, lá na China, aqui o S3 custa na faixa de 60 reais, 60 a 70. Então não fica legal aí, né? Quando você encarece, você acaba perdendo público. Aí o que aconteceu agora? Foi lançado um novo Sonoff Mini, né? Novo Sonoff Mini, o R4, como você vê aqui, ó, Mini R4, também conhecido como Mini Extreme, certo? Mini Extreme. No caso, ele tem as mesmas funções, só não vai ter a capacidade de 16 amperes do R3, mas tem as mesmas funções que eu vou abrir aqui para vocês verem mais de perto. O Mini Extreme foi lançado em duas versões. A primeira versão, Wi-Fi, e essa que eu vou apresentar para vocês. E a segunda versão, a versão Zigbee. A grande diferença, né, que a gente pode estar trazendo para vocês, a questão da não necessidade do neutro, no caso do Zigbee. Eu vou explicar um pouco mais à frente. Então aqui, ó, acabei tirando aqui da caixinha. Você vem aqui o Mini R4 ou Mini Extreme, e dentro da caixinha aqui, uma caixinha mais achatada do que as outras, por conta do tamanho, né? Não há necessidade. E aqui você tem o manual todo detalhado, exclusivo, porque ele traz uma solução diferenciada que eu vou apresentar aqui para vocês mais adiante. Mas o Sonoff Mini Extreme é diferente do R3, o R2, o R4 deu um upgrade muito interessante. Por exemplo, quando é que eu vou estar utilizando ele? Eu vou utilizar ele em aplicações onde o Mini R2 não cabe muito bem, né? Vou dar um exemplo para vocês. Você vai automatizar, no caso, com a Sonoff, vou usar só Sonoff. Vocês sabem que Sonoff não tem interruptor com tomada. Então você tem lá a tomada do banheiro. O cliente quer automatizar a luz do banheiro e você tem que manter lá a tomada do banheiro, porque é uma tomada ali exclusiva, né, para barbear, para você utilizar um secador. Então não dá para abrir mão e colocar um interruptor da Sonoff. Então você coloca um Sonoff Mini. Eu digo a vocês, utilizei o R1 na época para fazer automação, mas para ele caber, para ele poder ser inserido ali no interruptor, eu precisei tirar a capinha e deixei sem nada, né? Todo realmente no circuito, até um pouco perigoso ali para dar um curto, etc. Então não é interessante. Mas o Mini R4, olha só o tamanho dele. Vou colocar os três um ao lado do outro. O Mini R2, vou colocar em ordem aqui. O Mini R2, o Mini R3 e o Mini R4. Que são os três dispositivos. Então ele é bem pequenininho, cabe até na mão, ó, fechadinho aqui, não dá nem para visualizar. Então ganhou muito espaço. Então o que a Sonoff fez? Melhorou, cresceu, não deu muito certo, diminuiu e trouxe uma solução agora show de bola.
Você vê que ele tem os mesmos elementos do R2, ó. No caso tem algumas diferenças, observe aqui a diferença. Começa aí o primeiro neutro, neutro, neutro. Aí você tem L-in, L-out e L-out, aí S1, S2. E aqui você tem neutro, neutro, L-out e L-in. Há uma diferença, né? L-out, L-in, S1, S2. Aqui NN, L-in, que é entrada, fase de entrada, L-out, fase de saída, S1, S2. Por que essa diferença? Eu vou estar explicando mais à frente com mais detalhes para vocês, certo? Vamos analisar aqui, no caso, o dispositivo. Ele vem aqui com a capacidade, vou colocar aí na tela para vocês, com a capacidade de 100 a 240, né? No caso, a alimentação 127 a 220, 10 amperes, no caso, a capacidade de corrente que ele tem, igual ao R2, que já é uma solução para aplicação de iluminação. Para chegar nesse tamanho, nessa quantidade, ele é suficiente, né, para atender um circuito de iluminação, visto que as lâmpadas hoje são de LED, beleza? Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos parar por aqui nessa aula, e na próxima aula a gente entra em detalhes nos esquemas de ligação desse dispositivo, que é o Sonoff Mini R3, beleza? Vamos embora, até a próxima aula.